Olá pessoal, meu nome é Sérgio Sapia, eu sou da empresa Aerofrog. Você pode acessar pelo site aerofrog.com.br. Hoje faremos uma videoaula relacionada à segurança, o tema mais importante antes de voar. Segurança, voe com segurança. Até bem pouco tempo atrás, a única maneira de se fazer imagens aéreas era com avião ou helicóptero. Hoje, os drones possibilitam fazer imagens com altíssima qualidade e com um custo muito inferior ao de um helicóptero. A hora voo de um helicóptero varia de 7 a 10 mil reais. Um drone consegue captar imagens de alta qualidade com um custo bem inferior. O mercado de drone hoje no Brasil vem crescendo muito. É esperado para 2016 uma movimentação de dinheiro na casa de 200 milhões de reais. Espera-se também a criação de 20 mil novos empregos na área de drone. Isso não só com pilotos, mas com manutenção, venda, cursos, treinamentos, etc. O mercado de drone é amplo, é grande e o crescimento é constante. Então, eu costumo dizer, né, os motoboys até um tempo atrás, eles eram ilegais, eram irregulares, mas a demanda, a necessidade tornou essa categoria uma profissão, e uma profissão regulamentada, com carteira assinada, com férias, 13º, enfim. E eu acredito que isso vai acontecer também com a categoria de pilotos e operadores de drone. Eu acredito que isso vai ser regulamentado, isso vai se tornar uma profissão, e quem tiver a informação antes, quem começar agora, tem muita chance de se destacar no mercado, porque o mercado não é restrito apenas à captação de imagens. É óbvio que a captação de imagens é muito importante e é o principal elemento, mas tem muita coisa para ser feita. Fora a manutenção, curso, treinamento, a gente tem captação de imagens para mapeamento de áreas rurais, para contagem de gado, para monitoramento de plantações, para verificação de curvas de nível e etc. Então é muito grande a quantidade de aplicações que o drone terá nos próximos anos. E já tem, né? Mas isso tende a crescer. Outro dado interessante para você que está assistindo a nossa videoaula e pretende ingressar no mercado de captação de imagens aéreas é a crescente demanda por vídeos na internet. Se você tinha alguma dúvida sobre investir nesse mercado, eis a oportunidade. Pessoal, para que possamos voar com segurança, é necessário observarmos as regras e as leis vigentes no Brasil hoje. A ANAC recentemente colocou para discussão pública algumas regras na internet. A ANAC pretende viabilizar operações com os drones sem colocar em risco a segurança das pessoas, bem como minimizar a burocracia. Hoje, a idade mínima para operar drones é de 18 anos. 3 classes de aeronaves estão inclusas na proposta. A classe 1 abrange aeronaves com peso superior a 150 kg, que terão que ser certificadas pela ANAC e cadastradas no Registro Aeronáutico Brasileiro. Os pilotos deverão ter certificado médico aeronáutico, licença e habilitação, e todos os voos deverão ser registrados. Já na classe 2, que as aeronaves pesam entre 25 e 150 quilos, elas não precisam ser certificadas, mas os fabricantes precisam observar os requisitos técnicos exigidos e ter o projeto aprovado pela ANAC. Além disso, é obrigatório o Registro Aeronáutico Brasileiro. Os pilotos deverão ter o CMA, licença e habilitação, e todos os voos devem ser registrados. Na classe 3, que abrange a maior parte de todos os drones comerciais, que são até 25 quilos, eles devem operar numa altura de até 120 metros e em campo visual. Ou seja, você precisa estar vendo o drone enquanto estiver voando. Essas aeronaves só precisarão ser cadastradas, então elas dispensam tanto o CMA quanto o registro de voo. Só serão necessárias a licença e a habilitação
caso operem a uma altura superior a 120 metros. Além disso, as aeronaves só poderão ser operadas a uma distância mínima de 30 metros das pessoas, o que restringe bastante os voos. De acordo com a ANAC, essa distância pode ser menor, desde que com autorização ou envolvimento da pessoa na operação do equipamento. Em áreas urbanas e aglomerados rurais, as operações serão de no máximo 60 metros acima do nível do solo. Em todas as classes de aeronaves, será exigida uma cobertura de seguro para o caso de danos a terceiros. Essa medida, no entanto, não precisa ser seguida por órgãos de segurança pública e defesa civil, que poderão operar em quaisquer áreas. Pessoal, então, para resumir, as 3 principais regras hoje utilizadas para se voar com segurança no Brasil: você não deve ultrapassar os 120 metros de altura. Se você for sobrevoar pessoas, as pessoas têm que ter o consentimento, elas têm que estar envolvidas. Se elas não estiverem, você tem que ficar a 30 metros de distância e sempre voar com a aeronave no seu campo de visão. Então essas são as 3 principais dicas de segurança relacionadas à ANAC. Pessoal, a segurança depende sempre de você, de como você conduz o drone, de como você utiliza a aeronave. Então a gente tem algumas informações muito importantes que devem ser seguidas para que a gente faça o voo em segurança. A primeira, é sempre pensar nas pessoas em primeiro lugar. Então a gente tem que garantir a segurança das pessoas. A gente tem que saber que o drone não é um brinquedo. O drone é uma aeronave que pode causar sérios danos à saúde das pessoas. Então a gente tem que tratar isso com muito profissionalismo. Eu não posso pegar um drone e simplesmente sair voando. A gente tem que ler o manual, a gente tem que entender da aeronave para depois fazer o voo. Então o que a gente tem que fazer antes de voar? A gente tem que fazer uma inspeção da aeronave, a gente tem que olhar para ver se ela está íntegra, a gente tem que olhar as hélices para ver se as hélices estão íntegras, se a gente nota alguma coisa solta ou alguma coisa fora de lugar no drone. Então a gente tem que pegar o drone e fazer uma inspeção mesmo física para ver se está tudo em ordem. Depois disso, depois de fazer essa inspeção e a gente ter certeza que as hélices estão ok e que a aeronave está em boa condição, a gente tem que verificar as baterias, tanto as baterias da aeronave quanto a bateria do controle remoto. A gente tem que ter certeza que a gente está voando com as baterias carregadas. Após fazer essa verificação, temos que calibrar a aeronave. O que significa calibrar a aeronave? A gente normalmente calibra a bússola da aeronave quando a gente vai fazer um voo novo em um local diferente. Se eu gravei hoje em São Paulo e vou gravar depois na praia, lá no litoral, quando eu chegar lá, tenho que calibrar a bússola. Qual é o procedimento correto de calibrar a bússola? No caso desse equipamento DJI, no próprio aplicativo vai aparecer o local onde você deve clicar para fazer a calibração da bússola. É um procedimento simples, onde você vai pegar a aeronave, girar em torno dela 2 vezes, uma apontando a câmera para o chão, no seu próprio eixo, e a outra apontando a câmera para frente. Então, após terminar a calibração, o equipamento estará pronto para voo. Quais são os cuidados que você deve tomar antes de levantar voo? Obviamente, garantir aquelas 3 regrinhas que eu falei anteriormente e também verificar se você não está muito próximo de rede elétrica, se você não está muito próximo de um transformador, se você não está próximo de antenas de transmissão de TV ou de celulares e se você está próximo a aeroportos. Caso você esteja em alguma situação dessa, o risco de acontecer algum problema é grande. Se você voar próximo de redes elétricas, você pode ter alguma interferência eletromagnética. Da mesma forma, se você voar próximo de antenas, como antenas de telefonia ou antenas de TV ou rádio. Então isso pode trazer algum tipo de interferência no equipamento e você perdeu o controle. Você perdendo o controle, dificilmente você vai conseguir recuperar. Então não arrisque voar nessas condições. Antes de voar, também temos que checar
o número de satélites para ver se a gente está voando de forma adequada para manter a aeronave estabilizada. Temos um mínimo de satélites necessários para que a aeronave voe de forma correta. Sempre devemos manter a chave na posição GPS. Caso seja necessário voar indoor, estaremos utilizando o sensor da própria aeronave para esse tipo de operação. No caso desse equipamento, um Inspire 1 ou o Phantom 3. Pessoal, uma outra dica importante é não voar depois da ingestão de bebida alcoólica. Assim como no trânsito, assim como dirigir carros, pilotar drones alcoolizado pode acarretar algum tipo de acidente. A gente tende a ficar mais confiante após a ingestão de bebida alcoólica e isso pode acarretar sérios acidentes. Pessoal, eu vou mostrar para vocês o que devemos fazer para voarmos com segurança. Primeira coisa, antes de instalarmos as hélices, você pega a hélice na mão e verifica a integridade da hélice. Se ela não tem nada que vá causar algum tipo de problema, ou seja, se ela está a ponta lascada, se ela está trincada, se ela está quebrada. Então é fácil de verificar isso. Você passa a mão e você verifica se as hélices estão íntegras ou não. E a gente também tem que verificar as baterias. As baterias da DJI, elas apresentam um indicador de nível. Essa aqui, por exemplo, ela está com 100%. Essa outra aqui, ela está com 75%. Então, você tem que verificar a bateria antes de colocar no equipamento. Outra coisa, verificar quanto temos de carga no controle remoto. Nesse caso, temos 100%, está totalmente carregado. Então, em relação à bateria e hélice, estamos prontos para o voo. Então, vamos colocar as hélices. O que devemos prestar atenção? Temos a hélice com ponta prata e hélice com ponta preta. A que tem a ponta prata deve ser colocada no motor prata e a que tem a preta na preta, respectivamente. Então, você tem a prata aqui, a preta, a prata e a preta. Ela tem um sentido correto para girar, para travar. Você vai girar a hélice de acordo com o que é pedido na... Depois você segura o motor e termina de girar para dar o aperto final. Garantindo que elas estão corretamente colocadas e fixadas. Colocaremos também, no caso do Inspire 1, a câmera. A câmera é removível, estaremos colocando a câmera de maneira correta. Solta o suporte. Pega a câmera, alinhe o ponto, a linha branca, né? Com a linha branca aqui, você vai alinhar e girar. Pronto. A câmera está colocada no local próprio. Então, estamos prontos para voar. Colocamos as hélices, garantimos que elas estão corretamente apertadas, colocamos a câmera, checamos a bateria, tanto da aeronave quanto do controle remoto. Estamos prontos para voar. Antes do voo, devemos também observar a calibração da bússola. Pessoal, e para finalizar, antes de levantar voo, temos que ligar o equipamento. Então, para ligar o equipamento, sempre ligar primeiro o controle, depois ligar a aeronave, aguardar a inicialização do equipamento.
fazer a verificação no aplicativo. Nós vamos verificar se nós temos bateria, se GPS está de acordo. A quantidade de satélites, o mínimo deve ser 8 satélites para um voo seguro. Temos que nos assegurar que a chave está na posição P, que é GPS Mode. Após essa verificação, estaremos prontos para o voo. Pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre segurança, espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, drone não é brinquedo, segurança em primeiro lugar. Não é difícil voar com segurança, só depende de você.